como quem mandou matar a Marielle não foi o Bolsonaro, a esquerda também não está interessada nisso. Os caras não estão preocupados com a soltura do mandante do assassinato da Marielle. Ficaram 5 anos enchendo o saco. Quem mandou matar a Marielle? Descobrimos, foi o Brazão, aquele que fez campanha para Dilma. Porra, o Alexandre de Moraes mandou o cara para casa. Não tem uma, nem a irmã da Marielle, incomodada com isso. A Marielle não existe mais, era só uma abstração. Eles não vão criticar o ministro querido. Então a esquerda é isso, né? Bem, entre as várias mentiras divulgadas nas redes bolsonaristas, essa daí foi a mais compartilhada no dia de hoje, em que eles estão espalhando que Alexandre de Moraes mandou soltar Chiquinho Brazão e que a esquerda não tá falando nada. E não tá falando nada por quê? Porque quem mandou matar Marielle não foi o Bolsonaro, então não importa mais. E outra, que Chiquinho Brazão, ele é de esquerda, que ele apoiou Dilma e que ele é de PT. Olha só, desmascarando a primeira mentira. Alexandre de Moraes, ele não mandou soltar o Chiquinho Brazão. Chiquinho continua preso, mas agora em regime domiciliar, com monitoramento e restrições severas. Olha, deixa eu dizer, ele tá com tornozeleira, ele tá proibido de entrar em contato com qualquer um dos envolvidos no caso. Ele tá proibido de sair de casa sem autorização judicial e é monitorado 24 horas pela Polícia Federal. E se ele violar qualquer uma dessas condições, ele volta pro chachado mais rápido do que um raio. Mas você deve estar perguntando, Jota, mas por que tu passou esse dia todo sem ser? Ó, pela minha vozinha fanha, você já deve imaginar que Jotinha aqui estava dodói. Pois é, teve meu aniversário, aquele negócio, churrasco, piscina, aquele negócio todo, emendei gente e como todo homem, eu sou fraco. Mas não era isso que você ia perguntar, não. Você deve estar perguntando, Jota, mas por que ele mandou o Chiquinho Brazão para domiciliar, para dentro de casa, sendo que foi um crime assim tão bárbaro, que foi um crime que repercutiu assim no mundo todo? Você tem que pensar um pouco antes de sair acreditando em mentira, porque Alexandre de Moraes é um homem, um caba muito inteligente, olha, de constituição. Gente, acho que são poucos brasileiros que entendem tanto de Constituição brasileira como Alexandre de Moraes. Então ele se baseou, não foi em política, não foi porque o Brasil é do PT, não. Um laudo médico oficial da penitenciária que dizia que o Chiquinho Brazão tem risco de sofrer um mal súbito, que pode morrer dentro do presídio. E no relatório médico, ele diz que a estrutura carcerária não tem capacidade de oferecer uma resposta imediata. Passei mal, não tem como ali ajudar e manter ele vivo. Então você tem que entender o seguinte: quando o Estado prende alguém, ele assume total responsabilidade pela vida e pela integridade física daquela pessoa. Se há um risco grave de morte e a penitenciária, se o Estado ele não consegue ter ali o mínimo para garantir a vida daquela pessoa, de socorrer aquela pessoa na penitenciária, o juiz pode e deve adotar medidas alternativas como a prisão domiciliar para preservar o direito à vida, que é o bem jurídico maior. Então, se o Chiquinho Brazão, o cara tem cardiopatia grave, com estenose significativa da artéria descendente anterior, ele tem diabetes, ele tem insuficiência renal, e o cara perdeu aí aproximadamente 21 quilos durante esse período que ele está preso, então, meu amigo, o Código de Processo Penal, artigo 318, prevê a prisão domiciliar nesse caso. E a jurisprudência do STF já formou posição de que nesses casos o magistrado ele deve agir com base no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito à saúde. Ou seja, não tem nada a ver com favorecimento político, e sim na aplicação da lei com respaldo no laudo técnico, no laudo dos médicos da penitenciária. Então, resumindo tudo para você, é mentira a decisão de Moraes. É legal e amparado em laudo técnico oficial e que está baseado ali no risco de vida de Chiquinho Brazão
Ele não foi solto, ele não foi absolvido e não é revogação da prisão preventiva. A narrativa bolsonarista, ela ignora todo o conteúdo jurídico e quer apenas gerar a revolta política nas redes sociais. Quanto a dizer que ele apoiou Dilma, e eles estão falando de uma foto que tem aí dele no Rio de Janeiro de 2014, é mais um clássico de manipulação política de extrema-direita do bolsonarismo, porque lá em 2014 o Chiquinho Brazão era afiliado ao MDB, quer dizer, na época era PMDB. E o que isso significa, Jota? Ele estava totalmente sob o comando de Eduardo Cunha e o Sérgio Cabral. Vocês sabem quem são, gente. Que foi um dos maiores articuladores do golpe contra a Dilma. E apesar de formalmente estar ali na coligação nacional com Dilma, no Rio de Janeiro, a chapa era diferente, a conversa era outra. Eles estavam fazendo palanque independente e até hostil contra o PT. E vale a pena lembrar que Chiquinho Brazão foi eleito deputado federal na coligação do Cláudio Castro, que foi o governador de Rio de Janeiro, que na época era altamente bolsonarista. Então ele é cria da base bolsonarista fluminense. E só para terminar o vídeo, de 2019 a 2022, o caso Marielle foi praticamente congelado. O que foi que o Bolsonaro fez nesses 4 anos? Ele nomeou diretores da Polícia Federal que estavam ali aliados ideologicamente com ele. Ele transformou o Ministério da Justiça em uma trincheira política, colocou até o Sérgio Moro, que o Sérgio Moro saiu dizendo que, olha, ele estava querendo aparelhar aí. Enfim, ele nunca se pronunciou oficialmente condenando a morte de Marielle. E o mais grave, a família dele, a família Bolsonaro, tinha relações públicas e privadas com os milicianos da zona oeste do Rio de Janeiro. Lembra do Rony Lessa, né, que morava no mesmo condomínio de Bolsonaro, e o outro que era vizinho dele, que era o Aécio Queiroz, que foi o motorista lá do crime. Então, até hoje ninguém sabe muito bem como foi aquela história de estou indo lá para casa do senhor aqui, o porteiro, que foi o Carlos Bolsonaro, pegou as gravações e o Sérgio Moro foi lá falar com o porteiro, o ministro da Justiça. Enfim, mas aí a família Bolsonaro, ela tem um histórico de relações com a milícia. A gente lembra do Adriano de Nóbrega, que era outro miliciano do escritório do crime, que morreu ali em 2020 de uma forma muito estranha, ali no sítio de um vereador, que eu acho que era na época do mesmo partido de Bolsonaro, e que ele tinha a esposa e que tinha a mãe que trabalhava no gabinete de Eduardo Bolsonaro. Sim, gente, coincidências da vida. Agora, o Lula, ele assume em 2023, coloca o Flávio Dino e logo direto repassa para a Polícia Federal, entra junto com o STF, entra junto com Alexandre de Moraes. A delação do Rony Lessa é oficializada e aceita. São revelados os mandantes do crime, que são os irmãos Brazão. E nesse momento, o STF e a Polícia Federal pedem a prisão preventiva de Chiquinho Brazão, que, claro, pela Constituição tinha que ser votado na Câmara dos Deputados. Adivinha o que foi que aconteceu? O resultado: 129 deputados da base bolsonarista votaram contra a prisão de Chiquinho Brazão, alegando que deveria ser respeitado o devido processo legal. Hoje nós vamos ter uma votação muito importante na Câmara dos Deputados. Eu diria até uma votação histórica. A gente vai hoje decidir se nós vamos atropelar a Constituição ou se a gente realmente vai fazer valer as leis do Brasil, independentemente de quem seja a pessoa. Porque a gente não pode se equiparar à esquerda, onde a moral, a ética e as posições políticas mudam de acordo com o cliente. O deputado Brazão, ele está sendo acusado do assassinato da vereadora Marielle Franco. E eu não posso admitir que, ainda com o processo a percorrer, ainda com a possibilidade da ampla defesa do contraditório, e atropelando a Constituição, que fala que nós, deputados, só podemos ser presos em flagrante delito de crime inafiançável, venhamos realmente a ir para a cadeia. Nessa semana agora, a Câmara dos Deputados vai votar a favor ou contra a prisão do Chiquinho Brazão, que, de acordo com a PGR, Polícia Federal e Alexandre de Moraes, está envolvido no terrível e horrendo assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle.
Marielle Franco. Eu já vou te dizer de antemão, eu vou votar favorável ao devido processo legal. E o que isso quer dizer? Votar favorável ao devido processo legal. Eu vou votar para que o Chiquinho Brazão não seja preso. Se fala em processo legal, a Câmara dos Deputados tem uma votação importante nessa semana, que a semana começa domingo, na verdade, né? Sobre a prisão de um deputado federal, e o pessoal vai ter que decidir pelo devido processo legal, que é o que reza o parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição, ou não. E aí, meu bolsonarentozinho, tem como ser mais claro?